Noite infeliz. Capítulo 13. Uma estranha luz no Oriente. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois no Oriente vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Herodes sorriu, as pontas escurecidas de seus dentes surgindo por entre os lábios finos. Ele tinha razão, claro. A única coisa que as pessoas amavam mais do que um bandido era vê-lo punido. Milhares haviam se reunido para testemunhar a morte do fantasma da Antioquia. Ao contrário do que seus conselheiros temiam, não houve protestos ou reivindicações para que ele fosse libertado, nem choro pelas ruas de Jerusalém por causa de sua morte iminente. Havia apenas um mar de pessoas esperando ansiosamente na praça diante do portão norte do palácio, espremidas em torno de uma pequena plataforma de madeira que fora erguida no centro. Um mar de gente esperando ansiosamente para ter um vislumbre de uma celebridade menor, mais especificamente para ter um vislumbre de seu sangue. Herodes estava no alto da Torre Mariana, observando tudo através de uma pequena janela, mas tomando cuidado para manter seu rosto doente e escondido. Seus soldados tinham passado o dia vasculhando cada centímetro quadrado de Jerusalém, dos subúrbios mais pobres aos pórticos do grande templo, espalhando a notícia de que um famoso assassino, o demônio conhecido como o fantasma da Antioquia, seria executado diante do palácio ao entardecer. Em toda a cidade, os comerciantes fecharam as lojas mais cedo. Profetas cancelaram os sermões da tarde. Viajantes cansados desistiram até mesmo de seus lugares nas longas filas de recenseamento e se encaminharam para a praça. Herodes esperava grandes multidões, e suas expectativas haviam sido ultrapassadas. A sala do trono fora palco de algumas deliberações para escolher qual deveria ser o método de execução usado. Havia tantos entre os quais escolher, cada um com suas vantagens e desvantagens. A crucificação era degradante, mas prolongada demais. Tinha o risco de gerar uma simpatia pela vítima. Queimá-lo vivo seria dramático, mas muito perigoso em uma cidade grande e superlotada. Enforcamento era muito pouco para a ocasião. No final, ficou decidido que a decapitação era a melhor escolha. Um método rápido e fácil, mas suficientemente selvagem e humilhante. De acordo com a tradição, os prisioneiros seriam amordaçados e cobertos com capuzes negros, para privá-los de suas últimas palavras ou de qualquer vislumbre do mundo. Os capuzes também escondiam o medo no rosto das vítimas, desumanizando-as e, portanto, diminuindo as chances de os espectadores se simpatizarem com elas. Depois de levados até a plataforma, os condenados seriam colocados de joelhos em frente a um bloco de pedra, e suas cabeças seriam prontamente cortadas com um machado de ferro. Embora, dependendo de certo número de fatores, o tamanho do pescoço, a espessura da lâmina, a habilidade do capataz, às vezes fossem necessários vários golpes até que a cabeça se separasse do corpo. Assim que a lâmina decepasse o pescoço por completo, os capuzes seriam removidos e as cabeças erguidas, para que todos vissem os maxilares pendendo, o sangue escorrendo do pescoço e o rosto pálido.
Com sorte, os olhos ainda estariam abertos. Com muita sorte, iriam disparar ao redor, encarando a multidão enlouquecida. O rufar dos tambores encheu a praça de repente. O portão norte se abriu, e o filho já adulto de Herodes, Antipas, passou desfilando, acompanhado por guardas reais. Antipas era tudo o que o pai um dia fora: alto, musculoso, a coluna ereta, a pele escura e perfeitamente saudável, o rosto levemente barbudo e o cabelo preto. Herodes muitas vezes imaginava o que daria para ter a chance de trocar de lugar com o filho. Que atrocidades cometeria se isso significasse ter de volta tantos anos de vida, toda aquela saúde e beleza. Seria capaz de matar o próprio e amado Antipas se isso trouxesse de volta sua saúde? Não havia a menor sombra de dúvida em sua mente. É claro que sim. Antipas subiu os 4 degraus até a plataforma e acalmou a multidão com um aceno de mão. Povo de Jerusalém, gritou ele, filhos de Israel, estamos reunidos aqui hoje para presenciar a chegada da justiça para 3 criminosos. A multidão vibrou, não tanto por causa do conceito de justiça, mas pelo método sangrento a ser aplicado. Estamos reunidos aqui para honrar as leis de Deus, e em nome de meu pai, o eminente Herodes. Antipas indicou com o braço a torre acima do portão norte, e mais uma vez a multidão vibrou, o mínimo necessário para parecer convincente, e o máximo sem que parecesse condescendente. Uma vibração de referência adequada. Milhares de olhos foram contemplados com um raro vislumbre do próprio Herodes. A barba espessa e marrom, as bochechas cheias e a pele sem máculas. Herodes nunca parecera melhor. E ele respondeu com um aceno caloroso para seus súditos. Afastado da janela, o verdadeiro Herodes acompanhava tudo enquanto seu sósia completava a ilusão. Ele não podia mais aparecer diante de seu povo. Não em seu estado atual, não até que encontrassem uma cura, mas também não queria que os judeus tivessem ideias, espalhassem boatos, que o enxergassem como algo que não o rei feroz e robusto que tinha sido até poucos anos antes. O sósia acenou por mais alguns segundos e depois desapareceu de vista, como fora instruído a fazer. Eles não precisavam ficar olhando para o rei o tempo todo, examinando a ilusão e se distraindo do evento principal. Estamos aqui, continuou Antipas, para testemunhar a morte de 3 ladrões. Os 2 primeiros pegos tentando roubar objetos sagrados do grande templo. Um coro de gritos enfurecidos se formou à medida que os tambores começaram a soar novamente, e o portão norte se abriu. Gaspar e Belchior foram trazidos por guardas enormes, capuzes pretos em suas cabeças, os pulsos amarrados às costas. Em vez de caminharem para a morte com a dignidade silenciosa que havia se tornado uma marca dos homens em sua posição, ambos lutaram contra suas obrigações, tentando se libertar das garras dos guardas. Naturalmente, quanto mais lutavam, mais a multidão aplaudia, gerando um frenesi. Era uma música para os ouvidos de Herodes, o que o fez desejar ainda mais poder trocar de lugar com Antipas. Queria estar lá naquela plataforma, levantar ele próprio a cabeça do tal fantasma da Antioquia e apresentá-la aos céus, agarrá-la pelos cabelos e sacudi-la até que a última gota de sangue lhe escorresse pelo braço. Fitar em seus olhos enquanto eles miravam impotentes ao redor.
por alguns segundos e então suas vistas se turvassem em um olhar distante, da mesma forma que fizera inúmeras vezes ao longo dos últimos 3 anos. Herodes amaldiçoou em silêncio a prostituta que o deixara daquele jeito, a prostituta cujos encantos tinham sido sua ruína. Ela era tão jovem, tão nova e ingênua. Ele tinha desfrutado dela tantas vezes, de tantas maneiras, e embora houvesse resistido a princípio, Herodes tinha certeza de que ela passara a gostar dele também. Mas então ele descobriu a marca, a lesão no peito dela. Em um dia surgiu outra no pescoço. Em uma semana ela estava coberta de marcas, feridas das quais escorria um leite mal cheiroso. Seus olhos ficaram amarelados e a pele assumiu um tom cinzento e cadavérico. E então ele a viu, a primeira lesão na própria pele. Herodes ordenou a seus médicos que a arrancassem, mas outras 2 surgiram no lugar. Em seguida, mais 10, expelindo uma secreção fétida, chupando o pigmento da pele à volta até que o corpo inteiro estivesse cinzento e seco. E os seus dentes apodreceram, seu apetite desapareceu. Os médicos diagnosticaram como lepra, embora tivessem admitido nunca terem visto a doença se manifestar daquele jeito. Um rei, construtor de cidades monumentais, arruinado pela doença miserável dos mendigos. Não, Herodes não podia mais aparecer diante das pessoas, mas ainda podia liderar. Foi preciso um pouco de astúcia, um pouco de ilusão, mas ainda podia governar das sombras, como fazia agora, de pé na torre que levava o nome de sua amada e falecida esposa, observando enquanto Gaspar e Belchior, de capuz na cabeça, eram carregados até a plataforma, lutando a cada passo do caminho, tentando se soltar, como se pudessem escapar, como se pudessem fugir de dezenas de guardas e milhares de espectadores com a cabeça embaixo de um capuz preto. Impressionante as coisas que um homem faz para preservar a si mesmo, pensou Herodes. O mais baixo dos 2 presos foi arrastado até o bloco de pedra e obrigado a se ajoelhar diante dele. Nas laterais da pedra havia aros de metal pelos quais passava uma corda. Assim que o rosto encapuzado de Belchior encostou na pedra, a corda foi passada sobre seus ombros. Em seguida, guardas ao lado do bloco seguraram as pontas da corda, mantendo-a bem esticada e apertando o corpo do prisioneiro, apesar de seu esforço para se libertar. E agora, disse Antipas, o grego conhecido como Belchior vai encontrar sua morte. A multidão entrou em um silêncio gélido. Queriam ouvir o que ia acontecer. Ouvir o barulho já tão familiar de um pescoço se quebrando e do metal batendo na pedra. O carrasco ergueu o machado, segurou-o no ar por alguns segundos, aproveitando ao máximo o momento. E então baixou o braço. O barulho das vértebras se rompendo foi ouvido claramente por toda a praça, mas não o da lâmina no bloco. A lâmina não tinha conseguido atravessar até o final. Depressa, com o corpo de Belchior se contorcendo e o sangue escuro começando a escorrer pela lateral do bloco de pedra, o machado foi erguido novamente e o trabalho foi finalizado. Nesse instante, Antipas tirou o capuz de Belchior e ergueu a cabeça do ladrão para a multidão, o sangue lhe escorrendo pelo antebraço até à plataforma de madeira. Herodes nunca tinha visto aquele grego antes. Era apenas um criminoso comum e, como tal, fora levado direto para o calabouço.
Não tivera uma audiência com o rei, apenas uma sentença de morte e uma cela. Ainda assim, havia algo de ligeiramente familiar nele, embora fosse difícil dizer de tão longe. Mas, até aí, Herodes deve admitir, todos os gregos se parecem iguais. Não importava. Ali estava ele, a boca amordaçada e o maxilar frouxo, os olhos ainda se movendo, absorvendo a visão dos rostos exaltados e dos punhos erguidos no ar, absorvendo os últimos segundos que jamais veria. Ali estava ele, um lembrete da autoridade absoluta de Herodes, e a multidão não poderia estar mais feliz. Ao perceber que a multidão já tinha se saciado o bastante, Antipas entregou a cabeça de Belchior para um guarda, que a levou para ser empalada, e então murchara ao sol por 1 mês ou mais. Era a vez de Gaspar, e assim como seu companheiro mais baixo, ele não estava disposto a se entregar tranquilamente. Foram necessários 4 guardas para forçá-lo a ficar de joelhos e toda a força dos homens da corda para mantê-lo no lugar. O carrasco estava determinado a dar um golpe limpo dessa vez, e conseguiu. A lâmina bateu direto no bloco de pedra, com força suficiente para dividir o cabo de madeira de seu machado ao meio. Mais uma vez, Antipas removeu o capuz e ergueu a cabeça para todos verem. Mais uma vez, a multidão aplaudiu enlouquecida. E quando sentiu que já tinham aplaudido por tempo suficiente, Antipas entregou a segunda cabeça e ergueu a mão. A multidão ficou em silêncio. Estava na hora. E agora, disse ele, chegamos ao criminoso conhecido como o Fantasma da Antioquia. Um criminoso que vem há muito tempo roubando do povo inocente da Judéia, que assassinou tantos de seus bravos soldados a sangue frio. Um criminoso que se fez passar por gigante para muitos de vocês, que os enganou e os fez acreditar que nunca seria capturado. E, no entanto, meu pai, nosso eminente rei, o prendeu. A vibração aumentou, exatamente como Antipas previra. Agora vamos ver que este fantasma não passa de um homem. Vamos ver o que acontece com os inimigos da Judéia e de seu povo. Assim que os tambores voltaram a soar e o portão norte se abriu, a multidão ficou eletrizada. Baltazar foi trazido, o capuz negro à cabeça, os pulsos amarrados atrás de si. À medida que os guardas o levavam para o centro da praça, homens e mulheres ficavam na ponta dos pés e se empurravam uns contra os outros, todos tentando ver um pedacinho do mito. Os que conseguiram ficaram quase que instantaneamente decepcionados com o que viram. Ele não tinha nada de gigante, era só um homem que, assim como os falecidos Gaspar e Belchior, estava lutando contra as amarras, tentando se livrar, mesmo naquele instante. De sua janela, Herodes também podia ver Baltazar lutando, debatendo-se contra os guardas ao ser levado pelos degraus da plataforma de madeira. Nada poderia tê-lo feito mais feliz. O fantasma da Antioquia não só iria morrer, como também estava sendo covarde na frente de toda Jerusalém. Como se, em uma resposta aos pensamentos de Herodes, Baltazar fez algo completamente inesperado e indigno ao subir na plataforma. Algo completamente incongruente com a lenda que havia cultivado, e muito mais constrangedor do que se debater. Ele se mijou de medo. Herodes não teria percebido, se Antipas não tivesse notado o círculo escuro nas vestes marrons do prisioneiro, aumentando, descendo até as pernas. Olhem só para ele,
gritou Antipas, apontando para a prova. Aqui está o poderoso fantasma da Antioquia, o flagelo de Roma, se mijando diante da morte. Risos e aplausos explodiram por toda a praça. Insultos vieram de todos os cantos. Herodes não podia acreditar. Não, é bom demais para ser verdade. Seus dentes escurecidos mostravam-se mais uma vez. A lenda do fantasma da Antioquia logo estaria tão morta e enterrada quanto o corpo decapitado e mijado do próprio homem. Assim como Gaspar e Belchior, Baltazar teve de ser forçado a se ajoelhar em frente ao bloco de pedra. Diferentemente deles, porém, ajoelhou-se na sua própria urina. Seu rosto foi forçado para baixo no bloco frio e a corda foi esticada em suas costas. Precisaram da força de todos os homens para mantê-lo no lugar. E agora, gritou Antipas, nós livramos a terra de um demônio. A multidão ficou em silêncio mais uma vez, enquanto o carrasco erguia seu machado sobressalente. Depois de uma pausa um pouco mais longa e mais dramática do que a habitual, ele soltou um grunhido de esforço e desceu o braço sobre o prisioneiro que se debatia. Mas, assim que o machado desceu, Baltazar deu um último puxão contra a corda com toda a sua força, erguendo a cabeça encapuzada do bloco e fazendo com que a lâmina errasse seu pescoço. Mas hoje não haveria fuga teatral para Baltazar, pois embora a lâmina não tivesse atingido seu pescoço, cortara uma fatia considerável de seu cérebro. Estava morto. Assim como a multidão, a vibração morreu. Rostos entusiasmados se transformaram em rostos confusos, observando em silêncio o sangue jorrar do capuz preto. Assistindo ao carrasco envergonhado arrancar o machado do crânio de Baltazar. Aquela não era a decapitação que eles tinham ido assistir. A decapitação pela qual tinham largado seus afazeres. Aquele não era o evento pelo qual esperaram horas sob o sol. E o silêncio logo deu lugar às vaias. Herodes era o mais decepcionado. Mesmo em seu último momento, o fantasma da Antioquia havia se recusado a cooperar. Mesmo na morte, conseguira envergonhar o rei da Judéia, zombar de seu poder. Mas, pelo menos estava morto. Tudo bem, não tinha sido a execução que esperava, mas ao menos fora uma execução. O objetivo de livrar a terra de um demônio tinha sido alcançado. E, no final das contas, era isso que realmente importava. Antipas correu para a plataforma. Ansioso para recuperar o clima, ordenou ao carrasco que terminasse o trabalho, que cortasse a cabeça semi-destruída do prisioneiro assim mesmo. Empenhado em se redimir, o carrasco fez o trabalho de um só golpe, e a multidão aplaudiu de novo. Mesmo os ânimos de Herodes se despertaram diante da visão da cabeça do fantasma da Antioquia, sendo de uma vez por todas arrancada de seu corpo. E assim como fizera com Belchior e Gaspar, Antipas arrancou o capuz e ergueu a cabeça para que todos pudessem ver. Só que não era a cabeça do fantasma da Antioquia, assim como não tinham sido a cabeça de Belchior e Gaspar. A multidão continuou vibrando e Antipas continuou sorrindo, todos alheios a como o fantasma da Antioquia realmente era, ou que aquele não era, de fato, ele. Herodes, no entanto, sabia. Do alto de sua torre, ele sabia. Sabia que o fantasma da Antioquia o tinha vencido. Não, tinha humilhado-o. Humilhado na frente de seu povo.
Sentiu uma raiva tão grande lhe subindo pelas costas, um impulso grotesco de gritar. Mas não conseguia encontrar a voz. Era impotente, um rei impotente, aprisionada em uma torre batizada com o nome da esposa que o humilhara, preso em um corpo que o humilhava. Só conseguia ver o filho, com um sorriso estúpido no rosto, erguendo a cabeça errada.